Boa noite, amados. Mais uma vez nós estamos juntos. Você é na sua casa, nós aqui, para estarmos meditando na palavra de Deus, tendo um momento de oração. Esses momentos são importantes para a igreja do Senhor, amados. Há uma preocupação da minha parte com relação à participação dos trabalhos de meio de semana, amados. Precisamos buscar não ser apenas domingueiros, né? Só apenas assistir o culto de domingo, mas, amados, estamos em casa. Eu creio que temos muito mais oportunidades agora de estarmos buscando um tempo com o Senhor. E eu não digo só de me ouvir falar, não é essa a questão, amados. É momento realmente de nós estarmos participando das reuniões de oração, dos cultos de quinta-feira. Eu creio que isso é muito importante para a nossa edificação. Eu estou colocando roteiros aí para que os irmãos possam participar mesmo, né? Não é apenas assistir, mas participar, louvar a Deus. A oração de cada um dos irmãos é importante diante de Deus. Nós vamos falar sobre oração mais uma vez hoje, e quanto isso é importante nas nossas vidas. Então, o momento de nós separarmos os momentos na presença de Deus para que a gente cresça espiritualmente. Então, eu peço que os amados pensem um pouquinho mais, né? Vamos aí também convidar aqueles que não estão participando, né? Estar conosco também. São poucos instantes, são poucos minutos, né? Para que nós possamos estar assim, buscando a presença do Senhor no meio de semana, orando, cultuando a Ele. Isso é importante. Deus quer o nosso culto não apenas no domingo, né? O nosso culto tem que ser a nossa vida, mas se temos momentos para participar com os irmãos, que nós possamos valorizar isso também. Amados, eu quero meditar ainda com respeito à oração e a importância dela para as nossas vidas, num texto que fala muito a minha vida a respeito de um rei de Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos, parte deles, na realidade, versículos 1, 2, 5 e 6, para que nós aprendamos um pouquinho com aquilo que Deus fez na vida desse seu servo, né, que foi o rei Ezequias. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo a orientação de Deus para esse momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu nos estejas abençoando, Senhor, com Teu Espírito, Senhor, para que Ele realmente encha as nossas vidas, ilumine as nossas mentes e coração, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Faz isso na nossa vida, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode em muito em seus efeitos. Eu queria meditar um pouquinho com relação à experiência de Ezequias e esse versículo que está lá em Tiago 5. Quando o justo ora, amados, a oração dele é ouvida por Deus. A palavra de Deus, ela fala que ouve a voz dos justos, ouve a oração dos justos. E justo quer dizer íntegro, pessoa justa, fiel, que tem uma vida irrepreensível. E o rei Ezequias era essa pessoa. Quando Ezequias assumiu o seu reinado, ele não fez como os seus antepassados, os reis que vieram antes dele, né? Esses reis eram idólatras, eles eram irreverentes, chegando ao ponto de levantarem postes ídolos ou ídolos no meio do povo para que fossem adorados. Também chegou a colocar esses ídolos dentro da própria casa de Deus, né? E acabaram também com o culto a Deus. Muitos deles exterminaram o culto, não existia mais culto a Deus, apenas aos ídolos. Porém, amados, o rei Ezequias foi diferente, e quando ele assumiu o seu reinado,
A primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus. Derrubou os postes ídolos, tirou os ídolos que estavam lá dentro do templo e restaurou o verdadeiro culto a Deus. Então ele já começou fazendo uma limpeza no povo, tirando tudo aquilo que não era voltado ao culto do verdadeiro Deus. Segundo Reis 18:15 vai dizer o seguinte: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então ele foi aquele rei que se destacou realmente perante Deus. E o testemunho, né, da própria palavra é que não houve ninguém como ele antes e nem depois. Ezequias obedeceu a Deus e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés, sendo Deus o seu Deus verdadeiro, né? E ele fez tudo o que Deus realmente tinha ordenado. E tudo o que ele fez, Deus abençoou, né? E ele foi próspero nisso, né? Ele foi um rei que realmente se destacou no reinado do seu povo. Mas um dia Ezequias ficou doente e ele recebeu uma notícia através do profeta Isaías de que ele iria morrer. Deus disse a ele, mandou dizer a ele que ele ia morrer, para ele botar a casa dele em ordem, porque ele morreria. Ezequias então ele chora muito, né? Mas ele volta-se para o Senhor em oração. E olha a oração de Ezequias, está lá 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Lembra, Senhor, de que andei diante de ti em retidão, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. Ezequias sabia quem ele era e aquilo que ele estava fazendo com a ajuda do Senhor. Ele estava sendo fiel e temente a Deus. Era um justo na presença de Deus. O texto diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio do palácio quando Deus mandou que ele voltasse e dissesse para Ezequias: volta e diz a ele, diz ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e também vi as suas lágrimas, e que eu vou curá-lo, e acrescentarei a ele mais 15 anos, e também o livrarei das mãos do rei da Síria. Então Deus, na sua infinita misericórdia, atende o pedido, atende a oração do seu servo, e o cura, e dá a ele um espaço de tempo maior, né? Aqui segundo o relato, 15 anos. Né? O homem justo tem crédito diante de Deus, e quando ele ora, a sua oração agrada a Deus. Provérbios 15:8, veja só o que diz. Ele diz assim: o Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. A oração do justo agrada a Deus. Amados, também nós não podemos pensar que Deus sempre atenderá tudo aquilo que nós pedimos, porque nós somos falhos até no que nós pedimos, né? Ele é Deus, e a sua vontade com certeza é sempre melhor do que a nossa. Se nós orarmos segundo a vontade dele, é assim que ele vai nos ouvir, né? 1 João 5, 14 e 15 vai dizer isso, né? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, com certeza nós vamos ser atendidos. Eu creio assim que também foi com a vida de Ezequias, né? A cura dele, viver mais 15 anos, não estava fora dos propósitos de Deus, como muita gente pensa. Eu vejo antes o fato de Deus comunicar a ele que ele morreria. Amados, eu creio que aí já Deus estava manifestando os seus propósitos, né? Por que avisar um homem de que ele vai morrer?
Nenhum de nós sabe o dia da nossa morte, né? E eu já disse isso aqui, isso para mim é bênção, né? Porque muitas vezes, se nós soubéssemos o dia da nossa morte, eu creio que seria uma angústia terrível, né? Muitos nem chegariam no dia da morte, morreriam antes de tanta ansiedade e preocupação. Então é uma bênção nós não sabermos, né? Mas Deus manda o profeta falar a Ezequias, né? Qual é o propósito disso, amados? Eu entendo que o propósito já havia sido designado por Deus. A experiência, né, de ouvir o seu servo orar e pedir a misericórdia do Senhor e ele atender. Isso já estava no coração de Deus. Não havia qualquer intento ou intuito de Deus para comunicar a morte de um servo seu, principalmente sendo um servo seu reto, justo. Mas Deus já tinha propósito de ouvir, de se agradar da oração do seu servo e de o abençoar com a sua misericórdia. Mas a Bíblia também nos ensina, amados, a nos achegarmos com confiança diante de Deus. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se nós entendermos que Deus se agrada com a nossa oração, amados, nós precisamos chegar, e quando ele diz confiadamente, não é confiado nos nossos méritos ou no nosso propósito, é confiadamente porque nós sabemos que Cristo morreu por nós, e é através do sangue de Cristo Jesus que há essa confiança de nos achegarmos ao nosso Deus, e de que Ele vai ter misericórdia de nós, e Ele vai nos socorrer em momento oportuno. Isso tudo já está preparado. Aquilo que Deus tem para nós, amados, já está preparado. E às vezes apenas esperando a nossa oração para liberar misericórdia, para liberar graça, para liberar bênção. Muitas vezes, amados, quando nós deixamos de orar, nós perdemos a bênção que Deus tem para nós. Ela está lá. Ela está pronta para ser nos concedida, amados. Mas Deus espera que nós a peçamos a Ele, amados. É esse o objetivo da oração. O objetivo da oração libera as bênçãos que Deus já tem para cada um de nós. Isso só é possível, amados, porque Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sangue. E por causa do justo, daquele que é justificado em Cristo Jesus, Deus pode mudar a situação. Sim, pode mudar a situação. Não a vontade dele, mas a situação que você se encontra, com certeza Deus vai mudar, né? Fazer muito mais além do que você está pensando e imaginando. Como foi assim com o seu servo Ezequias. Amados, Deus tem bênção para nos liberar. Às vezes a família, nós estamos no meio da família, amados, e muitas vezes não temos a bênção de Deus na nossa família, porque não temos orado a Deus por isso. As bênçãos para a nossa família estão lá, amados, para serem ofertadas a nós, pela graça, pela misericórdia de Deus, amados, mas Ele está esperando que você ore, que você peça, que você realmente se coloque diante de Deus humildemente, dizendo a Ele que não tem forças para fazer aquilo que é necessário para abençoar a sua família, mas que você depende da graça, da misericórdia e da bênção de Deus. Faça isso. Humilhe-se na presença de Deus e com certeza Deus vai liberar as bênçãos à sua família. Ele está esperando isso. Ele está esperando a sua oração. Por isso, amados, momento de oração tão importante para Deus. E se você hoje está reconhecendo que realmente você não faz isso, você não tem intercedido pela sua família, você não tem orado, não tem buscado, ou você tem sido às vezes arrogante, exigindo alguma coisa de Deus, e não tem se humilhado realmente na presença de Deus. Deus quer justamente isso, amados. Deus quer a nossa obediência também, sermos servos justos. Cristo morreu para que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, cumpridores dos seus propósitos, cumpridores da sua palavra, obedientes aos seus mandamentos, alegres quando nós obedecemos, porque nós obedecemos com amor. Peça a Deus que faça isso no seu coração.
E quando você interceder pela sua família, com certeza você vai ser ouvido, porque Deus quer abençoar. Amados, que esse seja o propósito da nossa vida. Que você esteja aí olhando para a experiência do seu servo lá no passado, um rei que tinha grandes responsabilidades, mas que buscou fazer a vontade de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Que assim seja com cada um de nós também. Cristo morreu por mim e por você, para que nós fôssemos servos fiéis e para que Ele ouvisse as nossas orações e liberasse a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia e o socorro para cada um de nós e para as nossas famílias. Que Deus te abençoe, amado, e no entendimento dessa palavra, e que nós possamos ser cada dia mais fiéis ao Senhor Jesus. Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósitos na sua família, está esperando a sua oração, está esperando que você fale com Ele a respeito das suas necessidades e Ele te acolherá. Deus abençoe, amados. Fale com Ele agora. Veja os pedidos de oração que nós colocamos aí. Interceda por aqueles que estão necessitados, mas coloque a sua vida e a vida da sua família também na presença de Deus. Busque o Senhor nesse momento. Ore sinceramente. Ore com a sua família, não só por ela, mas com ela também. Ore pela sua família e com a sua família nesse momento. E Deus vai liberar a bênção para a sua vida e para a vida de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém, amados.